Começa agora! Futebol na veia, na Poliesportiva! Chegamos para mais uma semana, 53ª semana de Futebol na Veia, na Poliesportiva. Eu sou o Gabriel Max e levo até vocês a apresentação desse programa /podcast, falando sobre o giro pelo mundo da bola. A gente vai passar por diversos países aí, trocar uma ideia, falar sobre Champions League, a gente vai falar sobre essa finalíssima, né, que tivemos o 6º título do Bayern de Munique, além de entrevista que a gente tem no final do nosso programa também. Já a gente passa algumas dicas do que vai rolar hoje nesse programa, né? Mas, antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas para um convidado mais do que especial. Hoje, infelizmente, o Ícaro não estará presente nos comentários, mas a gente trouxe um substituto. Sim, trouxemos hoje o responsável pelo Campeonato Uruguai, o grande nome do nosso futebol charrua. Vamos convidar para bater um papo com a gente também nessa roda. Vamos chamar Luciano Massi. Seja bem-vindo, meu querido. Opa, Gabriel Max, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Aqui é uma honra, é um grande prazer estar junto a você aqui no programa Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva. E aquilo, né? O futebol segue a todo vapor, dessa vez no Futebol na Veia e na Rádio Poliesportiva. E no mundo todo, Cheguei aí pra suplantar o Ícaro aí dessa vez. Espero fazer um grande programa aí. E vamos pra frente, vamos, bola pra frente, que hoje tem bastante coisa pra gente falar. Tem Champions League, tem Campeonato Português, tem Campeonato Espanhol, tem tudo que gira em torno sobre o Messi, nessa negociação do Messi, essa saída do Messi do Barcelona. Então, tem bastante coisa muito legal aí pra você e pro nosso caro ouvinte, né? Aquele abraço. Isso mesmo, um abraço a todos. E, ô Massi, eu sei que já virou meio que quase um clichê do nosso programa. Se não tiver, não tem como, né? E eu sei que você separou algumas informações bem legais. E com relação ao acontecimento que pegou forte nos Estados Unidos e que afeta o mundo todo, né? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas, a gente tem que também abrir um parênteses aqui no programa, até porque a gente está na Rádio Poliesportiva também, a rádio de todos os esportes. Então é bacana falar de um acontecimento histórico ontem que aconteceu na NBA, né? Encabeçado aí pelo Milwaukee Bucks, que se recusou a entrar no jogo contra o Orlando Magic, né? O Orlando Magic chegou para aquecer, o Bucks nem subiu para a quadra e o Orlando Magic voltou para o vestiário, e aí começou todo esse movimento aí. A rodada da NBA foi cancelada. Então pensa, foi um grande movimento, foi um movimento histórico. O LeBron James fez coro também, deu respaldo e tá batendo o pé para a NBA continuar paralisada. Os jogadores tiveram uma reunião ontem dizendo que a temporada seguirá, sim, teremos ainda a temporada da NBA, é o que tudo indica, mas o movimento é muito pertinente, é muito importante, após que um homem foi baleado, né, na minha concepção foi assassinado, né, porque 7 tiros pelas costas é um negócio bem pesado. Então foi uma tentativa de assassinato por parte de um policial e causou toda essa revolta, né? E o esporte está muito linkado com a vida, está muito atrelado com a vida, ainda mais os americanos, né? Então essa foi a mensagem até aquele tiozinho lá do interior dos Estados Unidos ver que não dá mais para fingir que está tudo bem, sabe? Com todo esse negócio do racismo, não basta ser tem que ser antirracista, né? Eu separei algumas coisas para mostrar que o esporte sempre anda junto com o combate ao racismo, né? Jesse Owens, lá na Olimpíada de 36 na Alemanha, ganhou 4 medalhas e deu um tapa na cara do Hitler, de luva de pelica do Hitler, em pleno nazismo. Ele era um atleta negro. Tommy Smith e John Carlos na Olimpíada de 86, eles que fizeram aquele movimento icônico dos Panteras Negras, levantando a mão, levantando o punho para cima no pódio olímpico após ganhar as medalhas. E mais recentemente o Colin Kaepernick na NFL, né, em 2016, ele foi criticado por Donald Trump, mas ele também tem grande parcela aí, ele que deu o pontapé inicial lá em 2016 para todo esse movimento. E tem vários ainda, o Nelson Mandela com o rugby da África, pela apartheid, e agora o Lewis Hamilton na Fórmula 1 também. Então podemos dizer que foi um dia histórico ontem na NBA,
e vamos nessa, que tem bastante coisa no programa, mas não poderia deixar passar batido isso, que além de não ser racista, teremos que ser antirracistas nesse momento, meu caro Gabriel Max. É isso aí, recado dado. E outros casos também que aconteceram, principalmente no futebol, a gente vem desde o início do nosso podcast, né, falando muito sobre essas questões, principalmente o futebol europeu, que tem passado por diversos problemas. Teve aquele episódio, né, alguns anos atrás, em que o Daniel Alves foi jogado uma banana nele e ele, né, em represália, acabou comendo a banana, falando, teve toda aquela repercussão, e tudo isso está atrelado muito mais do que o esporte, mas é a maneira de se viver em sociedade, né? As pessoas precisam ter essa consciência, né, de que somos todos iguais, né? Não existe distinção. Se temos uma raça, é a raça humana, e vamos tocando o nosso barco da melhor forma possível e não sendo racistas e sendo antirracistas. Então vamos começar a 53ª edição do nosso podcast. Então a gente vai primeiro já pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos lá, vamos pegar o nosso avião. A gente já vai viajando porque a gente vai trocar uma ideia diferente hoje. A gente vai começar de uma maneira diferente esse podcast na Poliesportiva, que a gente vai bater um papo com Guilherme Ribeiro e Márcio Reis. Eles prepararam um material bem legal, fazendo uma análise sobre a final da UEFA Champions League, né, conversando um pouco sobre como foi a partida que definiu o título do Bayern de Munique, e também algumas outras informações do mercado da bola, tudo junto nessa análise dos nossos amigos Guilherme Ribeiro e Márcio Reis. Então vamos com eles, já a gente volta com muito mais emoção. Salve seus 7-1! Estamos aqui para uma edição mais que especial desse boletim maravilhoso, até porque o Bayern é quase 7, é 6 vezes campeões da Champions League, e essa vez foi mais que especial. Com direito à lei do ex de Kingsley Coman em cima do PSG, 1-0, um jogo difícil, mas que os alemães levaram a melhor mais uma vez. E saíram com a taça, o triplete, mais um triplete na Baviera. Uma coisa maravilhosa. E para falar desse jogo e sobre tudo mais que rolou na França, estou com ele, Márcio Reis. E aí, perdedor, como é que está? Bonjour, meus amigos. Estamos tristes, né? Infelizmente, não foi dessa vez que o PSG conseguiu levantar a inédita orelhuda. Infelizmente, o pai ficou off, o Mbappé ficou off, Di Maria ficou off. A gente vai comentar daqui a pouco quais são os destaques do jogo, mas, de qualquer maneira, tenho a educação, né, me solicita com que eu dê os parabéns a você, a todo o time alemão. O Bayern é uma máquina, infelizmente não deu, mas está em mais do que boas mãos. E vamos começar falando, eu já quero destacar aqui os lados negativos do time do PSG. A gente esperava muito, né, da volta do trio Di Maria, Mbappé e Neymar. Os três estavam um pouco apagados. O Di Maria acho que foi o que mais tentou alguma coisa assim, era o jogo mais sóbrio dos três ali do ataque. Os três, vale destacar, que perderam gols, cara, com um monstro, que a gente pode comentar daqui a pouco, você ainda mais pode falar sobre ele. Eles perderam cara a cara com Emmanuel Neuer, e além deles, o lado positivo também fica pelo lado defensivo da equipe do PSG. O Marquinhos jogou demais no meio campo, foi um jogador que nessa reta final de Champions ele se consolidou como volante. E o Navas que era dúvida, salvou 3 bolas ali e também contou com a sorte no chute do Lewandowski que bateu na trave. Mas se não fosse o Navas, eu acho que esse 1-0, esse jogo truncado, esse resultado magrinho teria sido muito maior. E você, quem você destaca, Guilherme? Pelo lado negativo, eu destacaria Afonso Davies e Sérgio Gnabry. Acho que eram duas peças que poderiam ter sido bem mais importantes na partida de domingo, mas ficaram marcadas. O Gnabry pouco criou e o Davies sofreu muito na marcação do Di Maria. Di Maria criou muito por ali por causa que o Davies não soube marcar ele, deu muito espaço. E já do lado positivo, só tenho a destacar Manuel Neuer, que foi decisivo em pelo menos 3 grandes defesas, uma do Mbappé, uma do Neymar e uma do Di Maria.
muito difícil de pegar, e ele foi lá e defendeu com autoridade máxima. Sempre lembrando que ele já foi goleiro de handball e de futsal. De handball, jogou em um clube de handball tal, e foi goleiro. E ele já disse em entrevistas que isso ajudou a ser goleiro de campo. E também contando com aquela altura dele, o que não ia ajudar, né? E também goleiro de futsal na época da escola, chegou a ganhar campeonatos, como ele já falou também. Já Thiago Alcântara, se foi a última partida dele com a camisa bávara, foi a melhor. Foi espetacular. Fazia tempo que a gente não via um Thiago tão atuante quanto nessa temporada, e nessa partida final mostrou como ele é importante. Inicia o lance do gol, lançando pro Gnabry, o Gnabry lança pro Kimmich, aí gera o passe pro Coman. Um jogadoraço, e o Bayern vai sentir falta dele. Eu achei que não ia sentir tanta, mas depois dessa reta final de Champions, a gente viu que vai sentir muita falta. Seja para onde ele for, ele vai usar a 10 e a faixa, porque jogou muito. E agora falando sobre você, foi 1-0, né? Foi um gol só, mas você achou que teria mais gols na partida? Você ficou decepcionado? Ou gostou do nível da partida mais? Eu achei que o nível da partida foi excelente, foi uma guerra tática, né? São dois excelentes treinadores, tanto o Thomas Tuchel como o de Munique. As equipes muito bem postadas, a proposta de jogo das equipes eram muito boas. A equipe do Bayern eu vejo como uma equipe muito mais vertical. A gente pode destacar os dois laterais que fazem também essa função, tanto o Alphonso Davies, que sofre um pouquinho na marcação, como você falou, como o Kimmich. E a equipe do PSG, ela tem mais facilidade no sistema de ataque na parte criativa, porque 3 jogadores eles podem atuar tanto como falso 9, o Mbappé, que joga um pouco mais centralizado, ele já falou que não gosta de jogar como centroavante, ele gosta de atuar pelos lados. O Neymar pode fazer essa função, tanto que o Tuchel ele redescobriu o Neymar, um Neymar muito mais criativo e participativo do jogo, não só aquele cara que fica espetado na ponta esquerda. E o Di Maria também faz essa função, ao revezamento dos 3 jogadores. Acho que o destaque maior são desses 3 jogadores, e o Marquinhos, que também ele se destacou muito ali como volante. Mas eu não esperava uma partida com muitos gols, até porque se tratava de uma final. São 2 equipes que vão muito para o ataque, sim, mas são 2 equipes também que se preocupam muito com esse esquema tático. Então eu acho que seria uma partida de no máximo um 2-1, não passaria disso. 2-1, 2-0 era o meu palpite, foi um jogo muito bom, ao meu ver. Não sei como você conseguiu ver a partida, Guilherme. Também achei um bom nível técnico. Esperava mais gols, por ser 2 equipes muito ofensivas. No final acabou saindo 1, mas poderia ter sido muito mais, até porque você mesmo falou, os 2 goleiros trabalharam. Queria colocar aqui agora os 2 técnicos na parada, né? 2 técnicos alemães, novos, o sistema de jogo ofensivo, o Hans Flick com essa intensidade do Bayern e o Tuchel mais com um outro jeito de jogar. O Hans Flick deve continuar por anos e anos na Baviera e virar, sei lá, um novo Joachim Hacks, quem sabe. E o Thomas Tuchel, você acha que continua no Paris Saint-Germain? Eu acho que continua, até pelo fator de ter conseguido extrair o máximo dos jogadores. Eu acho ele um excelente treinador, de todos que passaram até aqui, desse momento que veio a injeção financeira, ele foi o que fez o PSG chegar mais longe, mesmo que com a pandemia, mesmo que com um cenário um pouco diferente, mas foi um PSG que jogou muita bola, que encantou muito o mundo. Era um time que a gente esperava que pudesse chegar numa final realmente de Champions, foi muito merecido. Acho que ele fica assim, e talvez tenha aí um reforço muito importante chegando, né? Porque no dia 25 de agosto, na terça-feira, mais comunicou que vai sair do Barcelona, ele pediu, né, para sair do Barcelona, e um dos times que está interessado nesse jogador é justamente o PSG, ele que deixou muito claro que quer reviver a parceria com o Neymar também deixou evidente que queria essa parceria com o Messi, então eu imagino Messi, Neymar e Mbappé, a gente coloca também o Di Maria e talvez um Icardi, então eu acho que ele deve ser mantido sim como técnico até para ser mantido essas ideias. E até para finalizar e também falar sobre o Messi, que quem sabe ele não veio para a Alemanha, acho muito difícil, nenhum time alemão tem dinheiro para tirar ele de Barcelona, só o Bayern, mas eu acho que o Bayern mostrou que não precisa dele. E para fechar agora um pouco da final, destacar que o Coman saiu falando mal da base do PSG, quando ele saiu do PSG com 18 anos de idade, saiu muito novo para a Juventus e aí chegou à Alemanha em 2017. De lá pra cá ainda vinha sofrendo muitas críticas e teve sua redenção. Foi eleito o melhor jogador da final, na minha opinião não foi, mas a UEFA decidiu assim.
foi, pra mim, é a história da final, é a grande história da final. O Bayern vai ter um grande jogador para a próxima temporada, quem sabe mais motivado e com um nível técnico melhor, já que terá o Sané como seu grande concorrente. E falando em mercadão da bola, já plot twist Alemanha e França, o Wolfsburg anunciou nesta terça-feira 25 a contratação de Maxence Matró, do Sochaux. O jogador também tinha um interesse muito forte do Augsburg, só que os Lobos passaram na frente e contrataram o zagueiro até 2025. E além disso, teremos mais uma final alemã e francesa, já que o Wolfsburg está na final da Champions League feminina e enfrentará o PSG ou o Lyon. E a tomara que teremos mais um campeão alemão, que a Europa é toda da terra da cerveja. Vai daí, Márcio Reis. Não, dessa vez eu vou discordar um pouquinho de você. Acho que as meninas do PSG chegam na final e chegam para vingar os meninos. A instituição PSG será campeã da Champions de qualquer maneira. E eu aposto muito nas meninas. Você comentou do Coman. Ele saiu com 8 anos em 2014 do PSG. E é impressionante, né? Ele tem 24 anos e 20 títulos. Talvez seja o jogador aí que possa bater o Daniel Alves em número de conquistas, né? Finalizando também o mercado de transferências do PSG. A gente comentou do Messi, que pode estar chegando. Mas a gente tem o Thiago Silva, que já era avisado essa saída do jogador. Ele que está chegando a Londres, vai fechar com o Chelsea até 2022. E a gente vai ficando por aqui também, né? Falando das novidades do futebol francês. Sobre a Nations League, a gente só vai ter a convocação na próxima quinta-feira, no jogo que antecede a estreia dos Blues contra a Suíça. E aí eu trago no boletim especial falando somente da França. Não teremos nenhum comentário impertinente, tirando sarrinho da gente aí não. Fiquem tranquilos, meus poliouvintes do futebol francês. Bom, eu sou o Márcio Reis e vou deixando os encerramentos com o nosso querido Guilherme Ribeiro, campeão, que a gente tem que aguentar aí, né, rapaziada? Um abraço a todos. Para fechar um geral, a seleção alemã foi convocada já para a Nations League, joga contra a Espanha e a Suíça dia 3 em Stuttgart contra a Roja, e vai a Suíça em Berna enfrentar o time da casa. Joachim Löw convocou os seus jogadores, disse que não teria jogadores nem do RB Leipzig, nem do Bayern de Munique, devido à reta final da temporada de Champions League. Acabou chamando o Niklas Suggs para defesa e também chamou o Julian Draxler e Thilo Kehrer do PSG, que disputaram a final. Também contou com algumas estreias, cheio desses desfalques. Oliver Baumann, do Hoffenheim, foi chamado para o gol. Robin Gosens, da Atalanta, vencendo uma disputa que tinha até com a Holanda, já que ele tem nacionalidade holandesa. O lateral esquerdo foi chamado. E também, no meio de campo, Florian Neuhaus, do Borussia Mönchengladbach, foi convocado. Junto com ele, esses dois, tem Timo Werner, tem Kai Havertz, tem Leroy Sané, que está de volta à seleção, tem Antonio Rüdiger, tem Ginter, tem Kevin Trapp, tem Bernard Leno, entre outras peças que a gente já ouviu muito falar. Tem Toni Kroos, obviamente, a gente já ouviu muito falar na Manchester, que vem tudo para quem sabe se redimir da última Nations League, que caiu e só voltou graças ao querido tapetão. Essas foram as informações do futebol alemão e francês e europeu, até porque a Alemanha manda na Europa. Futebol da veia para a esportiva. O futebol aqui, até porque o futebol manda no esporte, é com muito mais emoção. O negócio é aguentar, né, agora o Guilherme Ribeiro, apesar, né, da boca maldita, né, dele ter cravado e ter dado tudo o contrário do que ele tinha falado. Mas tá feliz porque é um time alemão que acabou ficando bem, né, Massi? Ah, sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Nosso querido 7-1 é muito cara de pau, porque foi aquilo lá e foi já falado em programas passados. Ele cravou que o Bayern não ia ganhar nada, que o Bayern ia ficar sem nada esse ano, não ia ter aquela festa da cerveja lá na Allianz Arena e coisa e tal. E no final o Bayern levou tudo, levou o triplete, Copa da Alemanha, Champions League, Campeonato Alemão, enfim. Foi bem cara de pau, não é mesmo, Gabriel Max? Não, e ele falou que não ia ter comemoração. E na falta de uma, tiveram logo 3, né? Foi o triplete, acabou levando o time do Bayern de Munique, fazendo a rapa aí nos campeonatos que participou. Mas, Luciano, você chegou a separar alguns fatos curiosos também sobre essa final, sobre a campanha dos times nessa Champions League, né? Sim, sem dúvida. O Márcio Reis e o Guilherme Ribeiro fizeram um ótimo trabalho. Eles contaram para mim, para você e para o nosso ouvinte como que aconteceu o jogo, os destaques do jogo. Eles
destrincharam a partida, né? As táticas do jogo, a análise, deram uma breve análise. Eu trouxe algumas curiosidades sobre PSG e Bayern de Munique na história da Champions League, né? Boa. Começando pelo PSG, foi a primeira vez de uma equipe francesa na final da Champions desde aquele Mônaco do Mourinho, do Porto do Mourinho, que chegou na final contra o Mônaco na temporada 2003-2004, né? E Verdade. Foi a primeira vez também do PSG numa final de Champions, né? Em 50 anos de existência, foi a primeira final. E, Max, uma curiosidade que as semifinais foram o lugar mais alto que eles chegaram na Champions League, foi em 95 a última vez, né? E sabe quem tava nesse elenco aí? Ah, eu sei. É o terror do Morumbi. Ele mesmo, o Raí. Tava o Ricardo Gomes, que também é um velho conhecido do São Paulo, o Valdo e o George Weah, né? Aquele africano, liberiano, que foi o melhor jogador do mundo na época, né? E hoje, Massi, ele é presidente da Libéria. Você sabia? Sim, com certeza, cara. É um negócio, o esporte é o que a gente falou no começo do programa, logicamente que não tem muito a ver com racismo agora, mas o esporte está atrelado à vida das pessoas, está atrelado à sociedade de uma maneira ou outra, e prova disso aqui, acho que, não sei se você vai lembrar, o Ícaro é muito fã desse cara aí, que é o Kaladze do Milan, que é lateral do Milan. Ele é presidente da Geórgia lá, o país lá da ex-soviético, então também tem isso daí, né? Show de bola! E agora só falando um pouquinho sobre a campanha do PSG, né? Ganhou 8 partidas, empatou 1 e perdeu 2, né? 25 gols marcados contra 6 sofridos, né? E o artilheiro foi ele, sempre ele, Kylian Mbappé, com 5 gols na conta. O Neymar falaram que o pai tava on, falaram que ia ter música, caixinha da JBL e Juliette. No final, nada disso adiantou. Quem levou a artilharia foi o Mbappé. E agora falando um pouquinho sobre a equipe da Baviera, né, que é muito tradicional, é a terceira com mais participações, 36 no total. O Bayern já marcou 710 gols na UEFA Champions League. E nessa temporada, Gabriel, olha esse número absurdo. Em 11 jogos, foram 11 vitórias, 43 gols marcados nessa edição. 43 e apenas 8 sofridos, cara. É gol pra ninguém botar defeito, meu querido. O negócio foi brabo. Fora o Lewandowski, né? Lewandowski fazendo uma temporada praticamente impecável, né? Foi, não, com certeza. O Bayern foi triplete nas competições e o Lewandowski também foi triplete na artilharia, né? Ele levou a artilharia da Copa da Alemanha, Campeonato Alemão e Champions League. Na Champions ele marcou 15 gols. Tá de brincadeira. E quase ele bateu ainda o número do Cristiano Ronaldo, ainda e com menos jogos. Ia ser impressionante se ele chegasse nessa marca, aí se conseguisse mais um golzinho ali pra poder chegar. Mas enfim, ótimos esses números e é muito legal a gente poder traçar todo esse panorama do que foi a final, porque realmente esse período diferente, uma fórmula de disputa diferente, foi muito legal, né, nessa concentração que o pessoal teve lá em Portugal, e até a final foram jogos sensacionais, cheios de emoção, e a gente obviamente não podia deixar de transmitir essa emoção até você, né, meu querido? Então é isso, e a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai mudar de assunto. Max, pois não. Só para não perder esse gancho da Champions, que o próprio Guilherme Ribeiro já falou da Champions feminina, que tem o Wolfsburg na final. O Lyon, nas semifinais, bateu. O Lyon é super tradicional no futebol feminino, bateu o PSG por 1-0 e garantiu a vaga na Champions feminina, que será realizada no domingo 30, lá na casa da Real Sociedad, lá na Espanha, lá no País Basco. Então sempre é válido também mencionar o Futebas das meninas, meu caro Gabriel Marques. Importantíssimo, e ainda mais com Champions League, né, com grandes campeonatos sendo disputados, assim como o Libertadores também acontece por aqui, e times brasileiros também disputam. Isso é muito legal nessa difusão do futebol feminino. Agora sim, vamos mudar de assunto. Agora é hora da gente trocar uma ideia com o Renan Silva para falar sobre o futebol turco, o que está acontecendo por lá. Vamos fazer um giro na terra do balão, vamos falar com ele. Renan Silva, chega mais! Üçlü dikkatli, dördüncü penaltılar başladı. Petri! Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes. Chegou a hora de falarmos da Super League.
Após o alemão Götze, o interesse do Galatasaray agora é por James Rodrigues, companheiro do artilheiro Falcão Garcia na seleção. Segundo a imprensa local, o campeão espanhol Real Madrid já autorizou o Leão de Istambul a negociar com o craque. Lembrando que ambos fizeram uma dupla memorável no Porto, que conquistou a Liga Europa em 2011 na final sobre o Braga. Já o Fenerbahçe deve fazer proposta ao craque brasileiro Hulk, que tem contrato até o final do ano com o Xangai SPG da China, podendo assinar um pré-contrato com outra equipe. O empresário do atleta desembarcou na última terça-feira na Turquia, informando que os agentes esperam a formalização de uma proposta e que o jogador gostaria de atuar no país. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É isso aí, muitas informações com o Renan Silva falando principalmente sobre James, Mohamed James. Hein, Luciano Massi? Mohamed James, então, é difícil, mas não é nada impossível, né? Essa chegada do James Rodrigues no Galatasaray e cairia como uma luva na equipe, né? Pode ser que essa parceria de colombianos, de compatriotas, junto com o Radamel Falcão Garcia, renda bons frutos lá na terra do balão, né? Mas não é só o Galatasaray que tá atrás do James Rodrigues, né? Ele que tá praticamente livre, ele e o Gareth Bale saíram do Real Madrid, estão ali nesse vai, não vai. Então, além do Galatasaray na briga pelo James, o Everton da Inglaterra também está na briga pelo colombiano, e o clube inglês já ofertou 200 milhões de reais, e o atleta colombiano está muito próximo da Premier League, viu Gabriel Max? Eu não acho nada difícil ele aparecer lá no Everton, não. E só para completar sobre o mercado da bola lá na Turquia, sobre o Hulk, né? Sim. O Hulk foi ventilado no Palmeiras, podia voltar para o Brasil, repatriado, mas eu acho muito mais provável, como o próprio Renan Silva falou, que ele apareça na Turquia. Os agentes dele já estão lá na Turquia, e ele ainda tem mercado na Europa, né? Principalmente na segunda prateleira do futebol europeu, né? Ele é top na China, mas no futebol europeu, por mais da idade, enfim, já fez carreira no Porto, então imagino que ele caia também como uma luva na equipe do Galatasaray. Muito bom, muito bom. A gente vai esperando as cenas dos próximos capítulos pra gente saber. Fenerbahçe, perdão. Pro Fenerbahçe, né? Isso, Fenerbahçe. Muito bom, muito bom. Então, são nomes para reforçar a Liga Turca. Quem sabe em breve teremos anúncios a serem feitos por aqui e o Renan Silva vai trazer pra gente. Então, aguarde os próximos episódios dos nossos podcasts aqui que a gente vai trocar uma ideia, tá bom? E a gente muda de assunto de novo. Chegamos agora em território italiano, vamos trocar uma ideia com o Kaique Ribeiro. Quase que eu falei besteira aqui, quase que eu troquei Guilherme Ribeiro por Kaique Ribeiro. É tudo da mesma família ali, pelo menos o sobrenome, né? E a gente vai trocar uma ideia então confunde mesmo. Confunde. E a gente vai trocar uma ideia com o Kaique para falar sobre futebol italiano, ele que sempre está por aqui também para mencionar tudo que rola pela tela, tudo que rola... Olha, hoje tá difícil, hein? Tudo que rola pela terra da bota. Agora saiu, tá bom? Pela terra da bota. Então agora vamos trocar uma... Agora sim. Tá engasgado, pô? O que é isso? O que tá acontecendo, cara? Enfim, a gente vai então trocar uma ideia com ele. Kaique Ribeiro, chega aí então com as informações da terra da bota. Palla dentro il mucchio, attenzione, Boa, gol! Boa, di sinistro, la messa, dai, Boa, Teng, Boa, Teng, Boa, Teng. Fala ragazzi, tutto bene? Na última semana tivemos a confirmação de todas as 20 equipes que estarão disputando a próxima Série A. Faltava apenas a definição do campeão do playoff da Série B, e é o Spezia Calcio, clube com 114 anos de história que disputará a elite do Calcio pela primeira vez. A equipe bateu o Frosinone, equipe comandada por Alessandro Nesta, ex-zagueiro do Milan, e conseguiu acesso à primeira divisão. O Spezia se junta a Benevento e Crotone como
as equipes que vêm da segunda divisão para a Série A. Agora, o assunto é técnico na Itália, porque tem alguns aí assumindo e se reafirmando em equipes. Depois de toda a pressão e clima interno tenso, a imprensa italiana confirmou nessa semana que após a reunião da diretoria e do treinador, que Antonio Conte permanecerá na Internazionale na próxima temporada. Já o Genoa anunciou o técnico Rolando Maran, que ficou grande parte da última temporada no Cagliari, como seu novo comandante. Enfim, para fechar a dança de técnicos, Roberto D'Aversa deixou o Parma e Fabio Liverani, ex-Lecce, é o mais cotado para assumir o cargo. Sobre a janela de transferências, a Roma finalmente anunciou o atacante Pedro, ex-Chelsea. O Milan voltou forte na briga por Sandro Tonali com a Inter e teria feito até uma proposta. Os rossoneiros ainda procuraram a Fiorentina para saber mais sobre o argentino Germán Pezzella. O zagueiro é o capitão da Viola e também faz parte da seleção argentina. Agora, sobre a Internazionale, Marcelo Brozovic deve deixar o clube rumo ao campeão europeu Bayern de Munique. Segundo a imprensa da Croácia, a proposta bávara seria de 20 milhões de euros, mas o francês Tolisso pelo volante Nerazzurri. Para o seu lugar, 2 franceses foram especulados: Kanté, do Chelsea, que trabalhou com Antonio Conte, e Ndombele, Tottenham. Fechando essa parte de negociações, Benevento e Genoa estariam interessados na contratação do atacante Fernando Llorente, que não teve muitas atuações no Napoli. Já na Juventus, Higuaín e Khedira devem deixar o clube a pedido de Andrea Pirlo. O técnico comandou as primeiras atividades da equipe nessa semana. Os bianconesi devem também receber a proposta do Manchester City pelo zagueiro Leonardo Bonucci. Para terminar, o time de Turim também apresentou seu terceiro uniforme, laranja, com detalhes em preto. Essas foram as informações do futebol italiano, com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci! Tá aí então, pessoal, as notícias sobre o futebol italiano, muitas movimentações também pelo mercado da bola. Luciano Massi. Bom, destaque inicial, né, para os promovidos para a Série A, né, para a elite italiana, né, o Benevento, que fez uma bela campanha sob o comando do Filippo Inzaghi, ele mesmo, do Pippo Inzaghi, campeão da Champions League em 2007 com o Milan, ele que também foi campeão com a Itália, com a Esquadra Azul em 2006 da Copa do Mundo, e terminou com o título da segunda divisão, né, então tá a primeira divisão como o campeão. O Spezia, que será o debutante, né, será o caçulinha da Série A. E agora falando sobre essa dança das cadeiras dos técnicos, né, o Antonio Conte ganha mais uma oportunidade para tirar a Internazionale dessa fila de uma década sem título do campeonato italiano, né, para uma equipe do calibre, do tamanho, da história da Internazionale, é um bom período, é um período muito grande, né, e ainda falando sobre os Nerazzurri, caso essa troca do croata Marcelo Brozovic acontecer de fato, eu imagino que a Inter está ganhando, né, porque além de ter o Tolisso, eles vão ganhar um montante, né? Esse montante eles podem usar para comprar, para contratar, para emprestar, enfim, o Kanté ou o Ndombele, né? E caso haja mesmo essa contratação, essa negociação com o N'Golo Kanté, com o francês, com o baixinho, pode ter pesado essa experiência do francês com o Antonio Conte na época de Chelsea, né? Eles chegaram e conquistaram a UEFA Europa League, né, juntos, né? Então pode ser sim que haja essa transferência, pode ser que esse fator pese, né? Agora falando sobre a Roma, né? Roma contratou o Pedro, né? Multicampeão com a seleção espanhola e com o Barcelona. A seleção espanhola ganhou a Eurocopa, ganhou a Copa do Mundo, enfim, ganhou diversos títulos com o Barcelona, idem. E chega a Roma para provavelmente ser titular, né? E ajudar a equipe do técnico Paulo Fonseca, né? Que ganhou mais uma dor de cabeça pro ataque, né? Que já tem o ex-Dzeko, o bósnio, tem o Justin Kluivert, que é uma grande promessa e joga muito, e também tem o turco Under, né, como opção de ataque, né. E por fim, para encerrar agora esse mercado italiano, esse mercado da terra da bota, é a saída do Higuaín, né, a pedido do Pirlo, né. O Pirlo falou que o Higuaín sai, mas ele garantiu a permanência do Dybala e do Arthur, né. E nesse mesmo discurso, que foi numa coletiva de imprensa oficial organizada pela Juventus, ele confirmou, né? Ele afirmou, né? Abre aspas. Ciclos se encerram, fecha aspas, em relação à saída do Gonçalo Higuaín, em relação à saída do argentino, que foi a pedido dele, né? Muito bem, muito bem. Então, tem todas essas questões ainda para serem resolvidas. A gente vai esperando também que em breve a gente vai ter mais informações a respeito disso. E a gente vai fazer o seguinte, vamos rapidamente a uma breve pausa aqui no nosso podcast. Se você está acompanhando
pelo nosso site, terá um breve intervalo pelos nossos parceiros também. Agora, se você está pelo seu agregador de podcast, só vai ouvir a nossa vinheta e a gente volta com muito mais emoção daqui a pouco. E só dando um gostinho aí nesse término de primeiro bloco, né? Só lembrando sobre o nosso convidado de hoje. Ele que joga num país, digamos, exótico do futebol, né? Então a gente deixa essa primeira dica para vocês. Já já a gente volta então com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Para a gente poder trocar uma ideia aqui, continuar esse giro pela Europa, a gente já vai iniciando com o nosso avião da Poliesportiva. Vamos adentrar ao território português, vamos trocar uma ideia com Edson Guimarães, que tem bastante novidade aí também durante essa semana. Primeira Liga que está quase voltando, mas antes disso eu não posso esquecer de dar mais uma dica para vocês aí de quem que a gente vai entrevistar daqui a pouco. Deixa eu pegar aqui até para poder não dar muito na cara, né? Esse nosso entrevistado, ele tem 24 anos e ele é natural de Florianópolis, ele é centroavante e atua também pela ponta direita, tá bom? Então a gente já deu 2 dicas aí, então já a gente revela quem é o nosso entrevistado de hoje, tá bom? E a gente vai então agora para esse giro pela terra, né, do pastelzinho de Belém. A gente vai agora trocar uma ideia com Edson Guimarães falando sobre Primeira Liga, agora aqui no Futebol na Veia. Ronaldo está isolado, vai atirar, golo! Portugal! Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo! Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e com o retorno da Primeira Liga cada vez mais próximo. Desse modo, seguimos com foco no mercado de transferências. O Benfica, principal nome dessa janela fora de época, parece ter desistido de ser o nome mais badalado da lista. O centroavante uruguaio Edson Cavani, segundo o portal português Record, foi informado de que os encarnados não chegarão às suas exigências salariais. Com isso, um novo nome começou a rondar o Clube da Luz. Trata-se de Diego Costa, o centroavante hispano-brasileiro que atua no Atlético de Madrid. Isso porque o próprio Cavani pode vestir a camisa do Atlético na próxima temporada. Além disso, o empresário de Diego é o português Jorge Mendes, responsável por diversas transações envolvendo águias e colchoneiros. A lista de reforços do Benfica não para por aí. Nos últimos dias, Gerson e Bruno Henrique, ambos do Flamengo, voltaram a ser pauta na terra dos Cascais, como nomes de uma possível lista de JJ. Para o gol, o grego-alemão Odysseas Vlachodimos pode sair e com isso Ivan da Ponte Preta seria a alternativa. Lembrando que o arqueiro brasileiro já agrada a Jesus desde a sua passagem pelo rubro-negro carioca. Mas nem tudo é só chegada. O atacante Pizzi, um dos principais nomes da última temporada, parece não estar nos planos e já teve seu valor divulgado pelo clube, 20 milhões de euros. Aproveitando o comentário sobre o Ivan, outro guarda-redes brazuca é pauta em Portugal, dessa vez porém de forma concreta. Jordi, destaque do CSA na última edição do Campeonato Brasileiro, rescindiu seu contrato com o Vasco e transferiu-se para o Paços de Ferreira. No Porto, o Spartak Moscou da Rússia ofereceu 10 milhões de euros pelo atacante Tiquinho Soares e conta com o momento negativo dos dragões na questão financeira e que o brasileiro tem apenas mais um ano de contrato com os portistas. Em contrapartida, os azuis e brancos têm acordo com Tony Martínez, destaque do Famalicão em 2019 e 20. No Sporting, o 6º nome foi confirmado, além dos portugueses Antunes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, do espanhol Pedro Porro e do marroquino Fedal. Adan, outro espanhol, chegou a Lisboa para defender a meta do clube de Alvalade. Mudando de assunto, outra competição está prestes a começar, Liga das Nações, do qual Portugal detém o título de atual campeão. Com isso, o técnico Fernando Santos convocou 25 atletas. Destaque para Cristiano Ronaldo, é claro, Bruno Fernandes, que vestiu muito bem a camisa do Manchester United na Inglaterra, e João Félix, jovem e futuro lusitano do Atlético de Madrid. Portugal estreia dia 5 de setembro contra a Croácia. Já no dia 8, o adversário será a Suécia fora de casa. Os lusos estão no grupo 2 da Liga A, ao lado da França.
Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muitas mudanças, principalmente nos ataques aí das equipes portuguesas, hein, Luciano? Sem dúvida nenhuma, né? E só aproveitando esse gancho da convocação de Portugal, né? Sem muitas novidades, né? João Félix, Bernardo Silva, o Cristiano Ronaldo, como sempre, né? E terá uma pedreira pela frente que é a Croácia, né? E agora, falando sobre as contratações, né? Na minha concepção, o Benfica sempre é candidato ao título, né? Junto ao Porto, e ali o Sporting correndo pelo terceiro posto, às vezes aparece um Famalicão da vida, um Braga da vida, que atrapalha a vida da equipe verde e branca, né? Mas nessa temporada o favoritismo é todo do Benfica, né? Pelo que a gente está vendo esse prognóstico no mercado de transferências, né? Os encarnados vêm gastando 3 vezes mais do que os principais concorrentes da Liga Portuguesa, né? Da Primeira Liga. Além de Jorge Jesus e toda a sua comissão técnica, chegaram Everton Cebolinha, chegou Pedrinho, Gilberto, Elton Leite, o Vertonghen, que veio do Tottenham, Jan Vertonghen, belga, e o atacante alemão Luca Waldschmidt, né? Então, eles estão aí abrindo os cofres, estão no mercado mesmo com muita sede, com muito apetite para montar uma equipe não somente boa para o Campeonato Português, mas para bater de frente, que é o sonho do Benfica voltar a disputar de igual para igual a Champions League, que o Benfica já conquistou já e tem uma brilhante história na Champions League, né? E falando um pouquinho sobre o Edson Cavani também, que parece que tudo indica que melou essa contratação do meu querido Edson Cavani, né? Na terra de Cavani e Soares não poderia passar batido, né? Então também o Diego Costa é uma boa opção, já que o Cavani parece que não vai vir, então o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa aparece como uma boa segunda opção. E só para antes de passar a bola para você, é bom lembrar que também tem interesse do Benfica, interesse parece que é oficial do Benfica, na jovem promessa palmeirense, que é o Patrick de Paula, né? Acabou de subir da base, foi revelado na Taça das Favelas e já tá aí pronto. Eu imagino que não está pronto, poderia passar mais tempo aqui no Brasil, mas já tem a proposta para desbravar o velho continente, né? Segundo o portal A Bola, né? O portal português A Bola, o Benfica já comunicou ao Palmeiras do interesse em Patrick de Paula e os valores giram em torno de apenas, Gabriel Max, apenas Quanto? 18 milhões de euros. 18? 18. Rapaz, é dinheiro, hein? É dinheiro. O Benfica, não sei da onde que eles estão tirando toda essa grana aí, porque eles querem montar um time competitivo, sim, não somente para a Primeira Liga, mas também para que seja a UEFA Champions League, né? E o Ivan também, não posso esquecer do Ivan da Ponte Preta, né? Muito verdade, bacana goleiro. Também se ele aparecesse no elenco do Jorge Jesus, né? Uma grande oportunidade para ele que é um queridinho, não tô falando que ele é protegido, mas queridinho eu falo, vira e mexe, ele sempre tá pintando ali como o terceiro goleiro da seleção brasileira, né? Verdade, já tem essa experiência, inclusive, pra poder vender seu peixe, né? E concordo contigo com relação ao Patrick de Paula, tem que esperar um pouquinho mais, tenta segurar um pouquinho mais, Palmeiras, o moleque é bom, viu, mas espera um pouquinho mais pra amadurecer mais dentro do futebol, né? Precisa antes de embarcar rumo à Europa, ainda mais numa liga já grande, né, que é a Liga Portuguesa. Enfim, vamos mudando de assunto e de continente. Chegou o momento de falar sobre o futebol sul-americano aqui na Rádio Poliesportiva, no seu Futebol na Veia. A gente vai trocar uma ideia com o Pedro Ferri. Antes da gente passar pro futebol uruguaio, né, que é tão falado por Luciano Massi, inclusive ele preparou o boletim, ele mesmo vai comentar o seu próprio boletim, vai ser legal isso aí. E a gente vai então passar primeiro com o Pedro Ferri e as notícias da terra, né, do bom churrasco. Bom, o Uruguai também tem, não vamos brigar, por favor, mas na Argentina tem um bom churrasco, tem também, né, o tango argentino, que é tão falado pelo mundo afora. Enfim, vamos... Ô, Max. Oi, pois não. A Argentina tem o bom churrasco, tem sim empanadas, tem tudo, mas a Argentina só não tem 2 coisas que o Uruguai tem. Aliás, 4 títulos mundiais da Copa. Da Copa não, 2 das Olimpíadas e 2 da Copa. Então, não queria falar nada não, mas sacanagem. Bem clubista uruguaio mesmo. Não queria falar nada não, mas o Uruguai tem 4 canecos mundiais aí, enquanto a Argentina vem Maradona. Alô, Pedro Ferri! Alô, Pedro Ferri, tá ouvindo aí, né? Já tá querendo colocar uma rusga aí, ó. Vamos
Vamos passar com ele então, Pedro Ferri, e a gente espera a réplica para o próximo programa. Vambora! O governo argentino aprovou nesta terça-feira o protocolo sanitário para a pandemia da Covid-19 apresentado pela Conmebol, o que possibilitará a disputa de partidas da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana no país. Os jogos dos dois torneios voltarão a ser disputados daqui a 3 semanas, em um contexto de fortes medidas sanitárias. Tivemos uma reunião com o chefe do gabinete, o ministro da Saúde, o ministro do Transporte e as autoridades de migrações, e avançamos em relação às aprovações dos protocolos, com algumas recomendações específicas que enviaremos à Conmebol, declarou o ministro dos Esportes argentino, Matias Lammens, em coletiva de imprensa. Em relação ao documento enviado pela entidade que rege o futebol sul-americano, o ministro expressou que, abre aspas, o estudamos muito e acreditamos ser rigoroso, que não apresenta riscos nem à população, nem aos elencos argentinos e nem aos estrangeiros. Fecha aspas. De acordo com o ministro, o intuito é que os plantéis internacionais fiquem menos de 72 horas no país, no qual o ingresso será permitido mesmo sem o cumprimento da quarentena obrigatória. A notícia é um alívio para a Boca Juniors, River Plate, Racing, Defensa e Justicia e Tigre, as 5 equipes argentinas que competem na Libertadores e que deverão voltar a jogar na competição a partir de 17 de setembro. O dispositivo de segurança da Conmebol prevê que todo indivíduo que tiver contato com as delegações visitantes tenha dado negativo em testes de detecção da Covid-19 e propõe também a necessidade de quartos individuais para os atletas, além de trâmites breves na alfândega para minimizar o contato. A Conmebol apresentou seu protocolo sanitário há vários dias ao governo argentino, que é um dos últimos do continente a aprová-lo. O futebol na Argentina, vale lembrar, ainda não tem data para ser retomado, apesar das equipes da primeira divisão terem regressado aos treinamentos na segunda-feira do último dia 10. Com o número de contaminações em alta nas últimas semanas, o país registra 359.625 casos e 7.563 óbitos por coronavírus, de acordo com dados oficiais do governo. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, esse foi o Pedro Ferri, então, com as informações do futebol argentino, que ainda não voltou efetivamente, mas está nos seus finalmente, né, Luciano? Não, sem dúvida, na minha concepção, esse posicionamento, né, todo esse posicionamento desde o início da pandemia do presidente argentino Alberto Fernández, né, me agrada bastante. Ele tem sido bem cauteloso, né, até bem curioso também que o futebol na Argentina está demorando para voltar, né, como propriamente o Pedro Ferri falou, a Argentina voltou com os treinamentos da primeira divisão com apenas a semana passada, né? Enquanto isso, já tínhamos bola rolando no Uruguai, no Paraguai, até mesmo na Venezuela já voltaram os treinamentos antes do futebol argentino. O futebol equatoriano também já está a todo vapor novamente. Então, foi bem curioso mesmo essa posição da Argentina de ser cautelosa e coisa e tal, né? Agora, isso, falando sobre Luciano, esse retorno desculpa até te atrapalhar aí, mas com relação a essa demora também envolve esse aumento, né, de casos e de mortes recentemente também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É o que eu disse, vem me agradando bastante, porque eles estão vendo mesmo que não é simplesmente pegar e falar, vamos voltar ao futebol, fazer bolhas espalhadas pelo país e vamos testar de qualquer jeito e vamos gastar dinheiro com futebol, enquanto tem a população que não tem a vacina, que não tem nenhum respaldo nenhum, não ganha nada, enquanto os futebolistas já ganham uma grana astronômica. Além disso, vão ter privilégio em teste, vão ter privilégio em várias coisas, enquanto a população, eu imagino que é mais ou menos essa linha que o senhor Alberto Fernandes está seguindo, né? E só para comentar um pouquinho sobre esse retorno também
futebol argentino a gente acabou de falar, mas sobre o retorno da Copa Libertadores, a gente sabe que é uma diferença discrepante, é um abismo entre Champions League e Libertadores, desde a qualidade dos gramados, a qualidade do jogo e a organização, sem dúvida. Então não vem, todo mundo falou, o Uruguai tá sabendo controlar, logicamente que o país não passa de 2 milhões de habitantes, então é um território reduzido. O Uruguai tá sabendo controlar, então vamos fazer em sede única no Uruguai, estádio Centenário, estádio do Peñarol, estádio Punta del Este lá que é muito belo, que é muito bem feito também esse estádio. Então vamos fazer lá tal, mas não é assim, é o jogo de interesse, a gente conhece o futebol sul-americano, não é simplesmente falar assim, vamos fazer e ponto final, não é, então vai ter que correr risco, infelizmente vai ter que correr risco, não vai ter quarentena na hora de desembarcar do país, vai ter que fazer testes, então eu não sei, eu acho que é um mar de incerteza desse retorno da Libertadores, né? Ainda mais por conta dessas viagens, né, Massi? Poxa, tem que ter o maior cuidado, os protocolos precisam ser seguidos e não são todos os lugares que estão cumprindo. Inclusive, até em alguns lugares aqui no Brasil tem sido mais complicado esses casos, né? Não, sem dúvida nenhuma, porque é aquilo, a América do Sul é um continente grande, as viagens não são... A gente pode ver pelo Brasil mesmo, disputar uma Série B, disputar uma Série C para equipes que não tem tanto aporte financeiro, não é uma viagem de 20 km e chegou no adversário. Você vai cruzar o Brasil, é grande pra caramba, então tem isso na Libertadores também. A Europa, lógico, é um continente maior, só que os países aí, 100 mil países, digamos assim, um coladinho no outro, pega o trem, tá ali, pega o avião, 2 horas chegou, então tem essa diferença. Então a gente tem que ver porque o Equador tá de um jeito, o Paraguai tá de um jeito em relação ao coronavírus. O Brasil, quem que vai querer pisar no Brasil para jogar bola no meio de toda essa pandemia, sabe? Então, é isso. Eu acho uma grande loucura, né? Então vamos ver os próximos passos dos times sul-americanos e da nossa querida Conmebol, né? Muito bem, Luciano Massi, é isso mesmo. E a gente agora vai falar sobre o futebol em um lugar que você pouco conhece. Vamos pegar o nosso avião. E a gente vai chamar ele, Luciano Massi, de novo, vamos trocar uma ideia com ele no áudio que ele gravou, tinha deixado já preparado para nós, e depois o próprio falará um pouquinho mais sobre o futebol charrua. Vamos com o Luciano Massi no boletim e depois nos comentários. Ataca Cavani, puede venir, remató para Suárez, puede venir, ¡ay! 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 Saudações, ouvinte! Chegou a hora de ficar por dentro das principais notícias sobre o futebol uruguaio. Na semana que passou, a Conmebol divulgou algumas alterações nos horários, datas e locais dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Porém, Nacional e Peñarol, os dois únicos representantes do Paisito na competição, não tiveram mudanças nos seus jogos. Vale lembrar que a Liberta retornará no dia 15 de setembro. E nesse mesmo dia, o Peñarol viajará até o Chile para enfrentar o Colo-Colo, no Monumental de Santiago, às 19h15. No dia 17 de setembro, o Nacional atravessa o Rio da Prata para encarar o Racing de Avellaneda, no El Cilindro, às 17 horas, também no horário de Brasília. Só para refrescar a memória de você, ouvinte, o Peñarol figura na terceira posição do Grupo C, com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Nacional aparece na vice-liderança do Grupo F, com 100% de aproveitamento, atrás apenas do Racing. Depois desse giro pela América do Sul, vamos dar aquele giro pelas canchas uruguaias. Sabe por quê? Porque o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Na quarta-feira 26, o Danúbio recebeu o Fênix e venceu pelo placar de 2-0. Boston River e Plaza Colônia se enfrentaram no estádio Centenário, mas a partida acabou sem gols. O Montevideo City Torque visitou o Deportivo Maldonado em Punta del Este e venceu por 3-0. E após um empate xoxo de 0-0 contra o Plaza Colônia na rodada passada, o Nacional teve a sua redenção. Os comandados de Gustavo Munua venceram o Progresso, 2-1. Pablo Garcia e Thiago Vecino fizeram os gols do tricolor e Alex Silva diminuiu para La Terra.
A noite só não terminou perfeita por causa de uma lesão do goleiro Luiz Mejia. O arqueiro sofreu uma distensão no músculo abdutor da perna esquerda e está fora por aproximadamente 3 semanas. A vitória fez o Nacional subir para a 4ª posição com 13 pontos. Porém, Montevideo Wanderers, City Torque e o líder Rentistas também somam os mesmos 13 pontos. Falando em rentistas, o Bicho Colorado enfrentou o River Plate na quarta-feira 26, mas com apenas 20 minutos de partida, o árbitro Pablo Jiménez decidiu em cancelar o jogo. Uma chuva torrencial atingiu o estádio Complejo Rentistas, comprometendo e muito nas condições do gramado. Além disso, um raio caiu nas dependências do estádio. Segundo a mesa executiva da Associação Uruguaia de Futebol, os times terminarão a partida no dia 16 de setembro. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. É, rapaziada, chegamos com o futebol uruguaio nesse momento. Luciano Massi falando sobre essa 7ª rodada do Apertura e com o jogo cancelado, né, por conta da chuva, mudanças, técnico novo no Peñarol, né, tem algumas coisas modificadas aí dentro do futebol uruguaio para essa semana, né, Massi? Com toda certeza, e só um parênteses antes de começar a falar sobre o futebol uruguaio, né? Bom esse menino aí, Luciano Massi, que vocês contrataram, né? Você achou ele bom? Bom esse menino aí, né? Faz bem o boletim, né? Mas, brincadeiras à parte, só queria passar aqui 2 resultados de momento do futebol uruguaio. Boa. Acabou de terminar o jogo entre Defensor Sporting e Cerro, 1-1. E nesse momento, Montevideo Wanderers e Liverpool estão jogando no estádio Parque Vieira. O jogo está 0-0. Muito bom. Falando sobre a rodada, né? Teve esse jogo do Rentistas que infelizmente não aconteceu. 20 minutos de partida. Começou a chover muito no estádio Complejo Rentistas, que é ali na região metropolitana de Montevideo, e a partida acabou sendo cancelada e depois serão retomados os 70 minutos finais do jogo, né? E falando um pouquinho sobre o Peñarol, né? Peñarol que tá nessa draga do Diego Forlán, a torcida tá pegando no pé demais do Forlán, por mais que ele é ídolo do Peñarol e ídolo da seleção uruguaia imensamente, um dos maiores da história da seleção uruguaia. Tá acontecendo isso daí, estão pegando no pé, ele precisa de resultado e hoje mesmo o Peñarol joga, né, às 20h15 no horário de Brasília, joga em casa contra o Cerro Largo e busca a sua redenção. O Peñarol, vale lembrar que na última rodada o Peñarol perdeu para o Deportivo Maldonado, que veio da 2ª divisão, né? Então, o Peñarol precisa elevar essa moral aí. E vou até aproveitar, né, puxando esse assunto, você falou sobre o Forlán, o pai dele, né, o Pablo Forlán, também teve dificuldades no São Paulo, ele foi ídolo do São Paulo, teve muitas dificuldades também quando foi treinador por aqui e acabou tendo uma passagem breve pelo tricolor do Morumbi. Infelizmente, né, o cara jogou muita bola dentro de campo, foi um jogador sensacional, tanto o pai quanto o filho. O pai batia até na mãe, viu? Ah, não, é o estilo, como o pessoal gosta de dizer por aí, é o estilo charrua. É isso mesmo. Não é bater não, é estilo catimba charrua, sabe? Então, acaba acontecendo isso aí, infelizmente, e se o Forlán não abrir o olho, pode acontecer com ele, infelizmente, lá no Peñarol, que precisa da redenção, lembrando que o Peñarol aparece na 9ª colocação, meu caro Gabriel Matos. Então, o negócio tá alerta vermelho lá pelos cantos do Peñarol, viu? E segundo sites aí, segundo informações, a gente estava falando, né, sobre esse estilo charrua do Pablo Forlán, ele era conhecido justamente como o rei da pancada. Pelo São Paulo ele atuou 240 vezes e teve um bom aproveitamento. Ele fez apenas 8 gols, né, mas para um zagueiro é um número até interessante, e ainda participou de Copa do Mundo e tudo mais, e chegou a treinar o tricolor do Morumbi. Tá bom? Então só pra gente complementar aí os dados. Agora a gente muda de continente de novo. Vamos falar agora sobre o território
da América do Norte. Vamos com Milena Ricardo primeiro pra gente passar pelo México e depois a gente dá uma moqueadinha ali, dá uma passada por dentro lá e tal, e a gente chega até os Estados Unidos. Mas primeiro, vamos com Milena Ricardo e o futebol mexicano. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. É isso mesmo! Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre as atualizações da 5ª rodada do Apertura e essa semana nós vamos falar sobre a rodada de número 6 e sobre como vão as classificações. O Necaxa jogou contra o Santos no dia 21 e ficou de 2-1 pro Necaxa, gente. O Juárez e o Leão terminaram em 0-0 também no dia 21 e o Atlas ganhou de 1-0 do Querétaro no dia 22. O Tigres e o Pumas empataram no 1-1, o Clube América perdeu em casa pro Monterrey de 3-1 e o Toluca venceu do Guadalajara também em casa. O Clube América e o Monterrey no dia 22 e o Toluca com o Guadalajara no dia 23. Ainda no mesmo dia, o Atlético São Luís perdeu em casa para o Cruz Azul de 3-1. O Tijuana ganhou do Puebla de 1-0 e o Pachuca ganhou de 4-3 do Mazatlán em casa. Essa semana foi apenas isso. Na sexta-feira, dia 28, o Apertura retorna com a rodada de número 7, começando por Puebla e Toluca, e o jogo começa às 9h30 da noite. A classificação, por enquanto, mantém o Cruz Azul em primeiro com 13 pontos, o Toluca em segundo com 12, o Leão em terceiro com 11 e o Clube América com 10 em quarto lugar. Quem não está nada bem nesse campeonato é o Mazatlán, que começou agora, reestreou o clube, né? E tá com 5 pontos no final da tabela, junto com o Atlas, o Santos, o São Luís e o Juárez com 6. São os últimos times da tabela e as coisas não estão nada bem para eles. Provavelmente o Mazatlán não vai sair muito ali da última colocação. O Pumas e o Pachuca empatam também, junto com o Clube América com 10, mas estão respectivamente em 5º e 6º lugar. O Monterrey está em 7º lugar com 9 pontos, logo atrás está o Tigres com 9 também, o Necaxa com 8 e o Querétaro com 7. O Puebla com 7 também e o Guadalajara com 7. O Tijuana permanece em 13º lugar, mas realmente as coisas não estão nada bem. Pumas, o Pachuca, o Monterrey, o Tigres, o Necaxa, o Querétaro, o Puebla e o Guadalajara já estão nas eliminatórias da série final. Até o presente momento, a série final está entre Cruz Azul, Toluca, Leão e Clube América. Eu me despeço por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Muito bem, esse foi o boletim de Milena Ricardo falando sobre o futebol mexicano. Luciano Massi. Bom, o Cruz Azul cada vez mais líder nessa vitória contra o Atlético São Luís por 3-1 garantiu a liderança para os Sementeiros, né? Sementeiros vem de cimento, né? Cimento em espanhol. Exato. E o Cruz Azul nasceu, tem uma parceria lá com uma fábrica de cimentos e coisas do tipo para construção civil. E a segunda vitória consecutiva da equipe do Cruz Azul, né? O Toluca também venceu e segue ali na cola do Cruz Azul, segue ali na bota dele, né? A diferença entre ambos é de apenas 1 ponto, né? 13 para o Cruz Azul e 12 para o Toluca, né? O campeonato tá no começo, mas até o que a gente viu, até o que a gente pôde acompanhar desses jogos aí, a grande decepção é o tradicional Chivas Guadalajara, né? Que está na 12ª colocação, mas é aquilo, Max e caro ouvinte. Começo de campeonato, ainda tem muita lenha para queimar, ainda estamos na rodada 6, na 6ª rodada do Apertura, então ainda não está nada definido, né? O Chivas tem tudo para se recuperar e aparecer lá em cima, quem sabe até brigar pelo título, tem camisa, tem tradição, assim como o Monterrey, né? Monterrey que é conhecido como papa-títulos da CONCACAF, que aparece apenas na 7ª colocação. É isso aí. E a gente vê que tem times aí tradicionalíssimos, né? Passando por maus bocados, seja no México, seja em outros lugares aí, porque tem todo esse tempo pós-pandemia também que tá atrapalhando bastante. Vamos ver o que vai acontecer também daqui pra frente, se esses times conseguem se recuperar, né? Vamos aguardar um pouco mais para saber, tá bom? E a gente vai para mais uma pausa no nosso podcast. Para você que está aí acompanhando no seu agregador de podcasts, é rapidinho, é só ouvir a nossa vinheta. E se você está pelos nossos parceiros ou pelo nosso site, um rápido intervalo, portanto. Terceiro bloco chegando, a gente vai passar pela nossa incrível entrevista de hoje para saber um pouco mais sobre
um local um tanto quanto exótico com um jogador que é atacante, que a gente já mencionou aqui, e a gente revela então quem é o nosso entrevistado no terceiro bloco, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia na Poliesportiva. E a gente chega para informá-los sobre a nossa entrevista de hoje. Hoje teremos como convidado um jogador que é atacante. Ele é de Santa Catarina e também ele joga em um país que é um tanto quanto exótico. Rapaziada, a gente está falando sobre o jogador Gustavo Almeida. Ele vai bater um papo com a gente hoje. Ele que tem 24 anos, natural de Florianópolis e joga pelo UITM FC, que é da Malásia. Rapaziada, ele joga na Malásia. Eu particularmente não tinha ouvido falar ainda neste time, mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre... Max, pois não. Só pra informar nosso poliouvinte, a Malásia, por incrível que pareça, é um destino muito comum para os brasileiros, os jogadores brasileiros, porque, pelo que dizem por aí, segundo pesquisas, valores financeiros, seria como uma China inferior, sabe? O mercado chinês inferior, então eles ganham uma grana legal também, então dá pra ter uma qualidade de vida bacana lá na Malásia. É isso aí, ele que também já jogou pelo futebol baiano, também atuou em outros lugares também. Deixa eu ver até que país que é esse aqui, que esse aqui eu não sei não, viu? Esse aqui eu não sei, deixa eu ver aqui. Seria Vietnã? Eu acho que é do Vietnã, é isso mesmo. A Liga do Vietnã, ele jogou pelo Duoc Nam Ha Nandi FC. É difícil o nome, mas é por aí, viu? Claro, você tá afiado no vietnamita, viu, Max? Você tá vendo, cara? Eu poderia fazer algum tour por lá. Mas enfim, vamos voltar ao nosso assunto, que ainda é a América do Norte, e a gente cruzando mais uma das fronteiras. Antes da gente poder trocar de assunto, da gente pegar o nosso avião, eu não posso deixar de falar sobre a Fronteira Esportes. A Fronteira Esportes que está sempre muito bem preparada para atendê-lo quando o assunto é material esportivo. Se você gosta de basquete, se você gosta dos esportes americanos também, NFL, NHL, então você consegue encontrar o seu equipamento ali na Fronteira Esportes. É só digitar www.fronteiresportes.com, tá bom? E além disso, tem as camisas de futebol. Se você gosta de estar bem trajado por um preço acessível, basta acessar também o site da Fronteira Esportes, que você vai encontrar tudo por lá. Inclusive nós temos aqui os lançamentos. Terceiro uniforme do Palmeiras 2020, do Flamengo, terceiro uniforme também do São Paulo e do Cruzeiro, tá? Todos esses lançamentos acabaram de sair, essa semana foi lançado o uniforme do São Paulo, uma cor grafite, uma camisa bonita, do Cruzeiro também, todo em 2 tons de azul, uniforme do Palmeiras com um verde mais escuro, os detalhes todos em um verde bem clarinho, e a camisa preta com detalhes em vermelho do Flamengo. Então essas camisas estão show de bola e já estão disponíveis para você na fronteiresportes.com. E se você deseja também ser um investidor, procure, seja um franqueado, invista. Lembrando que a Fronteira Esportes também tem sede em Portugal, você pode faturar em euro, já pensou? Essa cotação aí, quase R$6 batendo aí o nosso euro. Então, vale a pena. Então conheça, entre no site www.fronteiresportes.com. Estamos conversados? Então bora lá, vamos seguir o nosso podcast nesse momento com o nosso avião da Poliesportiva. Agora sim, adentrando o território estadunidense, América do Norte, chegando agora na terra do Tio Sam, pra gente trocar uma ideia com o Carlos Vinícius a respeito da MLS, que também em breve irá voltar
e com muitas novidades aí, sempre especulando diversos jogadores, inclusive o nome de Lionel Messi brota mais uma vez em meio a essa confusão toda com o Barcelona. Então vamos que vamos, Carlos Vinícius, chega mais! Hello guys, antes de falar do futebol na terra do Tio Sam, começamos o boletim estadunidense trazendo o assunto do momento, a saída de Lionel Messi do Barcelona. O jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que o Manchester City ofereceu 5 anos de contrato ao ET do futebol, sendo 3 temporadas na Premier League e as 2 restantes, e provavelmente as últimas da carreira, jogando nos Estados Unidos. Mais precisamente no New York City, clube que tem os mesmos donos que os azuis de Manchester. Será que um dia o território estadunidense irá trazer de volta a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo? Os boatos apontam que o Gajo também irá pendurar as chuteiras na Major League Soccer. E outro grande jogador que irá sair do Barcelona é Luis Suárez. O Inter Miami, que não é bobo nem nada, está conversando com o atleta a fim de convencê-lo a trazer a Miami. E antes de finalizar as possíveis contratações da MLS, o Galaxy está buscando um companheiro de ataque para Chicharito, que de acordo com um jornal italiano seria Balotelli, que rescindiu seu contrato recentemente. Enfim, vamos falar de bola rolando. Em uma semana tivemos a disputa da rodada 6 e 7 da temporada regular. Entre os resultados de destaque, temos a ótima vitória do Galaxy no El Tráfico. Mesmo com a volta de Carlos Vela, o LAFC tomou 2-0 de seu principal rival. E o clássico da Flórida no último sábado foi histórico. O Inter Miami conquistou sua primeira vitória oficialmente em cima do Orlando City. A equipe de David Beckham, ainda sem Matuidi, superou os Leões por 3-2, contando novamente com a ajuda essencial de Rodolfo Pizarro. Já no domingo, os campeões da MLS Back foram atropelados pelos Sounders. O peruano Ruin Dias marcou 2 gols da vitória do Seattle por 3-0. Com esse triunfo, a equipe do estado de Washington está na vice-liderança da Conferência Oeste, atrás apenas do Sporting Kansas City, que tem 15 pontos. Por outro lado, na leste, o Columbus lidera, mas o Toronto está logo atrás com 1 ponto a menos. Por fim, uma notícia do O Globo nessa semana chamou a atenção por envolver a Major League Soccer e o Brasil. O jornal afirma que o Flamengo estaria interessado em investir em uma franquia da Major League Soccer. O possível clube teria sede em Las Vegas e essa seria uma das tentativas do time rubro-negro em expandir sua marca mundialmente. Enfim, essas foram as últimas novas nos Estados Unidos. Eu sou o Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. Então estão aí as informações de Carlos Vinícius falando sobre a MLS. Rapaz, será que o Flamengo vai realmente comprar uma franquia para disputar a MLS? É isso mesmo, Luciano Massi? Então, tem essa notícia aí também, né, do Flamengo lá na terra do Tio Sam, né? Coisa, tem gente que fala, pô, será que... Por que não manda o Diego Ribas lá para ser o homem propaganda do Fly USA, né? Falaram isso daí. Manda lá, ele tem currículo, ele tem título e tal, então... Pode ser uma atacada de marketing, mas ainda tá muito cru, é mais especulação mesmo, né? Uhum. E agora, só aproveitando esse super gancho que o nosso querido companheiro já levantou pra gente sobre o Lionel Messi, né? Então, Lionel Messi, quem diria que 2020 teria essa bomba, essa notícia no mercado de transferências que Lionel Messi pediu para sair, pediu a rescisão do seu contrato ao Barcelona, né? O Barcelona está pegando fogo, o time blaugrana está pegando fogo, está caindo, está desmoronando, ao que tudo indica, né? Começando pelo presidente José Maria Bartomeu, né? Que já está arrancando os cabelos dele já, né? E o Messi pediu para sair. E só alguns dados sobre o Messi, né? A gente já vai falar sobre o futuro dele, mas só alguns dados sobre essa vida, né? Não foi uma carreira, foi uma vida no Barcelona. Ele foi criado e treinado em La Masia, nas canteiras do Barcelona. Chegou muito jovem da Argentina. Muita gente considera o Messi mais espanhol do que argentino, né? Porque ele foi praticamente nasceu na Argentina e depois, nem com 10 anos de idade, já estava na Espanha. Então, só para ilustrar em número essa carreira do Messi, 731 jogos pelo Barcelona, 634 gols, 254 assistências. Títulos, 34 títulos com a camisa 10 do Barcelona, sendo 4 Champions League, 10 campeonatos espanhóis, 3 mundiais de clubes, 6 Copas do Rei, 8 Supercopas da Espanha
e 3 Supercopas da Europa, tudo isso com a camisa do Barcelona, e a saída dele provocou protesto, renúncia. O Camp Nou, as dependências do Camp Nou ali, a parte de fora do Camp Nou, viraram local de protesto dos torcedores do Barcelona, pedindo a renúncia do presidente, outros chorando pelo leite derramado da saída do Messi, com camisa e tal. Então, repercutiu muito mesmo, né, a saída do Messi. E estão falando que o City é o provável destino dele, né? Estão especulando o Messi até na Fórmula 1, brincadeiras à parte, logicamente, mas estão falando que é o City, né? Vamos aguardar aí esses próximos instantes, aí, próximos passos do mercado da bola e ver se o Messi... Tem gente falando até mesmo que ele vai parar de jogar bola por um ano e depois... Será, depois cara? voltar a jogar, ano sabático. Então tá esse papo aí também, né? Tem esse papo também, então vamos esperar aí o que vai dar, se ele vai pro City, se ele vai parar, se pros fãs do futebol argentino e sul-americano como eu querem ver ele no News Old Boys, porque não, mas enfim, tudo é muito difícil, ainda tem nada esclarecido, nada certo. Vamos esperar o que o Messi vai fazer. É isso aí. E enquanto a gente espera, né, a gente vai mudando de continente aqui. Então a gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva de novo. Agora sim, território asiático. Vamos falar com o Lucas Vilela primeiramente, né, trocar uma ideia sobre o futebol japonês. Aliás, um abraço ao Lucas Vilela, um abraço também ao nosso querido Rafael Regis, que a gente estava lembrando há pouco aqui dele também, um grande abraço, e a gente vai com um apanhado geral aí do que está acontecendo por lá, já que a J-League está a todo vapor, como o próprio Luciano Massi gosta de dizer. Então vamos que vamos com o Lucas Vilela e o campeonato japonês. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo, o boletim japonês desta semana vai contar sobre os resultados da J-League. Neste último final de semana, aconteceu a 12ª rodada da J-League, o campeonato japonês. O Yokohama FC venceu os times S Pulse fora de casa por 3-2. O líder Kawasaki Frontale, time onde joga o brasileiro Leandro Damião, perdeu a primeira na competição. Foi para o Nagoya Grampus, no estádio de Toyota. O FC Tóquio ganhou do Shonan por 3-0. Marinos bateu o Sanfrecce Hiroshima. Vissel Kobe e Cerezo Osaka também venceram. Kashima Antlers e Gamba Osaka terminou empatado por 1-1. Além disso, Sagan Tosu e Consadole Sapporo precisou ser adiado. Nesta quarta-feira 26, aconteceram 3 jogos da J-League que foram adiantados. Vissel Kobe e Kawasaki Frontale empataram em 2-2 pela 24ª rodada. O Kashima Antlers venceu o FC Tóquio fora de casa pela 26ª. E pela 29ª, o Marinos goleou o Sapporo. A classificação tem o líder Frontale com 32 pontos, seguido de Cerezo Osaka com 24 e Nagoya Grampus com 23. Na zona de rebaixamento está os times S Pulse com 9, Sagan Tosu com 7 e Shonan com 4. Esse foi o boletim japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, está comendo solta, né? A J-League, o campeonato japonês, né, Luciano Massi? Relembrando o Rafael Regis, né? O campeonato japonês, a J-League está a todo vapor, né? O Kawasaki Frontale do Leandro Damião, infelizmente, perdeu a invencibilidade após 3 jogos sem perder. No total, foram 10 vitórias e apenas 2 empates, né? 100% não, mas está invencível no campeonato, está com a invencibilidade, né? Perdeu a invencibilidade com essa derrota, mas mesmo assim aparece bem à frente do segundo colocado, que é o Cerezo Osaka, né? O Kawasaki Frontale soma 32 pontos, enquanto o Cerezo possui 24 na conta, né? Então, aqui, ao que tudo indica, né? O Kawasaki Frontale é o Hamilton da J-League, né? Então, é verdade. Tá ali, tá disparado na primeira colocação o Hamilton, né? Lá na Fórmula 1, e que aqui na J-League é o Kawasaki Frontale, e a briga vai ser pelo segundo posto, né? Briga essa entre o Cerezo Osaka, Nagoya Grampus, e até mesmo eu coloco nessa briga o FC Tóquio, que está ali na 3ª colocação. E a grande decepção para mim, na minha concepção, não é decepção, porque ainda tem muita bola para rolar
lá na terra nipônica, mas é o Kashima Antlers que tá na 10ª colocação e ainda parece que não embalou na competição, né? Ainda não foi ainda do jeito que costuma ser, né, o time do Kashima Antlers. Inclusive até o Ícaro tinha falado na semana passada a respeito, né? Complicada essa situação. Vamos ver o que vai acabar acontecendo por lá. Enquanto isso, mudamos de assunto mais uma vez. E o papo agora é com o nosso querido Gelado, nosso querido Olelf. Vamos trocar uma ideia com ele a respeito do futebol chinês. Ele que está sempre muito bem preparado com as informações da Chinese Super League na CSL. E a gente vai então com ele para saber o que aconteceu essa semana, como foi a rodada, os placares. Vamos com ele então, Leonardo Abraão. 左右两边有两条线路，卡里斯卡面对门将，球进了，这一次射门。比赛进行到接近44分钟，上半场比赛临近尾声的时候。 No último sábado tivemos o encerramento da 6ª rodada da Superliga Chinesa. Pelo grupo B, o Qingdao Huanghai bateu o Tianjin Teda por 2-0. E no jogo mais esperado da rodada, Beijing Guo e Xangai SIPG, a equipe de Xangai levou a melhor e venceu por 2-1, em um jogo que contou com 1.800 torcedores, 900 de cada lado, em uma espécie de teste da Federação Chinesa. Os gols saíram com Cedric Bakambu, pelo Guoan, e o SIPG virou com Wen Shenshao e Oscar. Já na última segunda-feira, a 7ª rodada já começou. O Jiangsu Suning empatou com o Shenzhen em 1-1, com direito a um golaço de Alex Teixeira, e o Shandong Luneng bateu o Guangzhou RF por 5-1, com 2 gols do italiano Graziano Pelé. O Guangzhou Evergrande tropeçou mais uma vez e só empatou com o lanterna do grupo, o Dalian Pro, em 2-2, depois de estar perdendo por 2-0. Paulinho e Fernandinho foram os autores dos gols no empate. Ainda mais, tivemos o Henan Jiani empatando em 0-0 com o Xangai Xinhua, o Huanzhao batendo o Tianjin Teda por 2-1, e o Xangai SPG venceu mais uma, 3-0 para cima do Chongqing Nangdai, com gols de Oscar, Wen Shenshao mais uma vez e Arnautovic. Na gravação desse boletim, a 7ª rodada ainda não foi concluída e se conclui nesta quinta-feira nos jogos das 7 da manhã entre Shijiazhuang Everbright e Beijing Guoan e Qingdao Huanghai e Hebei Fortune às 9, horário de Brasília. Na classificação, no grupo A, o Evergrande lidera com 16 pontos, seguido do Luneng, também com 16 pontos, que perde apenas no saldo de gols. Já no grupo B, quem lidera é o Xangai SPG com 17 e 7 jogos, contra 13 do Beijing Guoan em 6 jogos. Na artilharia, agora ao lado de Wei Shihao, do Guangzhou Evergrande, temos o camaronês John Mary, do Shenzhen, que também tem 6 tentos. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Voltamos aqui e a gente vem com as informações. A gente falou agora com o Leonardo Abraão, falando sobre esses jogos, né, que aconteceram pela CSL já nesta quinta. Vou dar uma passada aqui, conferir o que rolou nesses jogos, né, que foram disputados nesta quinta-feira pela manhã. Vamos às partidas então. Vamos atualizando. O Qingdao Huanghai enfrentou o Hebei e perdeu. O Hebei que ainda teve um jogador expulso, mas acabou saindo como vencedor pelo placar de 2-1. E no jogo entre o Shijiazhuang e Yongchang ficou 2-2 com o Beijing Guoan, também com o jogador expulso. Galera disciplinada aí nessa rodada, esse complemento de rodada, hein, Luciano Massi? Ah, com certeza, né? E tiveram outros jogos também durante a rodada que tiveram expulsos, né? É interessante você levantar esse negócio sobre advertências no futebol chinês, né? Mas agora falando sobre a torcida, né? Que é um fato bem interessante, é legal a gente explorar, é legal a gente abordar aqui no podcast. É que diferentemente da Europa, né? A Champions League a gente já viu e os outros campeonatos, os principais campeonatos europeus, assim como o futebol sul-americano ou até mesmo a NBA e as demais grandes ligas dos Estados Unidos, nenhuma delas tem torcida, né? E a China já está avançada e já está trazendo torcida para dentro
dos estádios seja mesmo dessa forma gradativa, né? Com calma, não precisa encher o estádio com o ninho do pássaro lá com o limite de torcedores, mas é assim mesmo, aos pouquinhos, o novo normal, e cada vez mais a gente espera que a torcida retorne aos estádios, não somente na China, mas assim como o mundo todo, né? E só falando só um pouquinho antes de passar a bola para você sobre essa rodada, né? Não teve grandes novidades, né? Os grandes seguem vencendo, o Guangzhou, o Shandong Luneng, o Beijing Guan e o Xangai SPG seguem jogando muito bem. E as principais estrelas do campeonato, que são os jogadores estrangeiros, também seguem jogando um bolão, né? O Oscar fez gol, o Paulinho fez gol, o Graziano Pelé, que é o italiano, fez gol, e o Marco Arnautovic, eita, nome difícil, Marco Arnautovic, o suíço, também fez gol nessa rodada, meu caro Gabriel Max. É isso aí, então a gente já deu uma passada legal já pelo futebol chinês e chegamos em um momento crucial do nosso podcast. Vamos agora falar com Gustavo Almeida, ele que é do UiTM-FC, lá da Malásia, e a gente vai começar este papo com ele, com algumas perguntas feitas por mim, outras pelo nosso querido convidado Luciano Massi, e o fato é que a gente já vai começar da seguinte forma, tá bom? Vamos começar perguntando para você, Gustavo, como que tem essa questão aí da naturalização, se já te convidaram, e se você fosse chamado, no caso de não ter rolado esse convite, se você aceitaria, o que você faria numa situação dessas, hein, meu querido Gustavo? Acho que a questão de se naturalizaria sem nenhum problema. Acho que você tá nesse meio do futebol, você acaba vendo outros companheiros, vendo outras experiências, então faz parte do futebol. Então, se eu recebesse essa oportunidade e visse que fosse bom para mim e para minha família, sem dúvida nenhuma eu aceitaria. Perfeito, perfeito. E outra coisa que me chama a atenção, e que me veio à cabeça aqui, é justamente sobre essa questão da estrutura das equipes da Malásia. Como que elas se saem? Tem algum comparativo com o Brasil? Clubes de Série A, Série B? O que dizer sobre a estrutura das equipes na Malásia? Olha, a estrutura particularmente do meu clube, falando do meu clube, é uma estrutura muito boa. O clube tem a área do centro de treinamento, tem uma academia, tem um estádio, tem uma infraestrutura muito boa, vamos se dizer que comparado com o clube de Série B do Brasil, é uma estrutura muito boa, então o clube meu proporciona uma estrutura boa, sabe? E pelo que eu converso com os outros amigos que já jogaram ou que jogam aqui, particularmente os clubes são praticamente todos iguais em termos de infraestrutura, sabe? Tentam proporcionar o melhor para os atletas. Muito bom, muito bom. E por você ser estrangeiro, a comunidade em si, ela te trata de alguma forma especial? Você é tratado diferente dos outros jogando na Malásia? Não, sim, eu recebo bastante carinho aqui dos jogadores malaios, não só dos jogadores como dos torcedores. Eu vou no mercado, eu vou no shopping, eles sempre me tratam bem, tá sempre me tratando bem, então eu também procuro passar essa boa imagem, então eu acredito que está sendo bem conservada. Muito bom, muito bom. E na sua visão, né, o futebol malaio, ele pode ter condições futuramente de fazer frente a esses grandes times asiáticos, jogando a Champions League da Ásia e tudo mais? Olha, aqui no futebol malaio, como eu te falei, está crescendo, né? Dia após dia, anos após anos, está crescendo o futebol malaio. E alguns jogadores que tá vindo, que veio, que tem o time do Diogo mesmo, que é o Johor, que é o time mais forte, que tem um investimento muito alto. Isso aí, que não, querendo ou não, incentiva os outros clubes da Malásia a querer também buscar voos maiores para poder estar brigando, né, na Champions League da Ásia. Então, acredito sim que pode vir, ter um crescimento, ainda tem, quem sabe no futuro grande time da Malásia podendo estar brigando do título da Champions League da Ásia. É, isso aí. E como, agora falando um pouco mais sobre essa sua carreira dentro do Brasil, antes de embarcar rumo à Malásia, né, e também Vietnã, que você passou por lá, enfim.
como foi marcar os 2 gols na partida que deu acesso ao Docimel na 2ª divisão do Campeonato Baiano, cara. Um time, né, que tinha dificuldades e acabou chegando à primeira divisão do Campeonato Baiano. Chegou a ser o seu melhor momento na carreira até hoje? Foi porque eu joguei o Campeonato Baiano da 1ª divisão pelo Vitória da Conquista. Logo depois que acabou o campeonato, que a gente foi até a semifinal, eu recebi o convite do Docimel para poder estar jogando a 2ª divisão. Era um time que... Isso, é o time que ia estar brigando ali pelo acesso. E logo de cara eu aceitei o convite, fui muito bem recebido lá. E realmente o Luquinhas, ele, filho dele, era muito carismático, gostava muito do clube, dos jogadores, estava sempre com a gente ali. Na final ele entrou comigo no jogo, foi lá no estádio do Pituaçu, Salvador, e eu tive a felicidade de fazer 2 gols, a gente teve o acesso, fomos campeões, e foi um momento ali que vai ficar marcado pro resto da vida ali. E nesse momento, eu queria aproveitar também para passar a bola para o nosso convidado de hoje, o Luciano Massi. Ô Massi, você tem perguntas para fazer pro Gustavo também? Opa, tenho sim. Vai lá. Fala, Gustavo, beleza? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença, por aceitar o nosso convite aí, seja muito bem-vindo. Bom, minha primeira pergunta é a seguinte, né? Você já passou por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Vietnã e Malásia, né? Então conta aí pra gente como que foi atuar em diversos estados do Brasil e nesses países da Ásia, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua passagem por esses estados e países da Ásia. Olha, foi... sempre era... No começo ali era muito, pra mim, muito assim, novidade, né? Você tá sempre se deslocando e cada lugar tem o seu modo de pensar, de viver, né? O Nordeste vive de um jeito, no São Paulo vive de outro, e aí é coisa que a gente vai aprendendo, né? Passado o tempo, eu fui aprendendo, e só acrescentou no meu crescimento, não tão como profissional, como pessoa também. Foram passagens muito importantes. Claro que eu não recordo de todos os momentos, de todos os lugares, que é muito difícil, né? Nossa memória também não é um HD, né? Não é um pendrive, mas eu tenho grandes boas memórias de todos os lugares onde eu passei. Muito bem. Vai lá, Massi. Então, só a última para completar, para passar a régua aqui nas minhas perguntas. É uma curiosidade minha, né? Você, nesse seu tempo aí na Malásia, no UiTM FC, você já aprendeu a falar alguma palavra em malaio? Você consegue se comunicar com o povo nativo, com o povo local na língua deles? Você sabe alguma palavrinha, alguma frase? Se souber, pronuncia aí pra gente, conta aí pra gente aí que eu fiquei curioso. Algumas coisas, bem poucas, cara, bem poucas, porque eles aqui é um país que fala, falam 2 línguas, né? Eles falam malaio e inglês, todo mundo fala inglês. Então, você vê muitos malaios entre eles mesmo falando inglês, não falam em malaio. Então, eu escuto poucas palavras em malaio, tudo em inglês, né? Então, eu não sei muitas coisas, porque eles não falam, tipo, a língua malaio, eles falam malaio, porém, eles usam hoje mais inglês, tá moderno, hoje as crianças aqui crescem só falando inglês, pra você ter noção. Então, daqui uns anos a língua deles também vai ser inglês. Malaio, eles não falam frequentemente. Boa. Você saiu bem, viu, Gustavo? E eu queria te agradecer por esse papo, por estar aqui conosco, valeu. E que em breve também, depois dessas mudanças todas aí, que estoure ainda mais o seu futebol, que dê tudo certo. E mais uma vez o meu muito obrigado. Não, eu que agradeço. Sempre bom estar podendo compartilhar novas experiências, poder falar um pouco de tudo também e também poder escutar vocês aí também, a pergunta da rapaziada. É sempre bom estar podendo compartilhar. Boa, valeu então, Gustavo. Muito legal essa entrevista de hoje, hein? E vamos nos encaminhando para o final deste podcast, dessa edição número 53, Luciano Massi. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, ele que está fazendo parte agora dessa equipe também nos bastidores e tudo mais.
Muito obrigado, Luciano Massi, pela disponibilidade e que você consiga estar por aqui mais vezes, viu? Opa, eu que agradeço, Max. Eu que agradeço a você aí pela oportunidade, aí o Ícaro também, a toda a equipe do programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva e em todos os agregadores, nos seus agregadores favoritos de podcast, estamos presentes aí. Agradeço aí pelo convite, espero estar presente mais vezes aí e estou sempre às ordens, viu? Foi um grande prazer mesmo, foi muito legal. Foi muito bacana, espero que você goste, assim como o nosso querido ouvinte, né? Aquele abraço para o nosso querido ouvinte também. É isso aí, então recado dado por Luciano Massi. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Não deixem de deixar as suas críticas, dúvidas, sugestões, sempre nas nossas redes sociais, né? Pelo Futebol na Veia, no Instagram, futebolnaveia.br, no Twitter, FNVBR e no Facebook. É só digitar Futebol na Veia que você encontra fácil. E a Rádio Poliesportiva, no Instagram, Rádio Poliesportiva, no Twitter, @rpoliesportiva e no Facebook. Só digitar no campo de busca a Rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar, tá bom? Então, meu muito obrigado, acompanhe as nossas transmissões. Domingão tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pipocando para você. E acompanhe as nossas lives, todos os nossos conteúdos que estão muito, muito legais. Beleza? Eu sou o Gabriel Max, apresentei mais uma vez esse podcast para vocês. E deixo aqui então o meu até breve. Semana que vem estaremos de volta por aqui com a 54ª edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.